Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar a última aula, tá? Para mandar para vocês. Só fechamento do tema mesmo, né, da pedagogia social. Então, são os aspectos finais, né, ligados ao texto que eu mandei para vocês, da parte que eu pedi o fichamento, tá? Então, eu vou dividir a tela aqui com vocês. Então, aqui os aspectos finais, né, do nosso curso. As origens, né, que estão dessa ideia da pedagogia social, que ela vai surgir na Alemanha, né, isso também está relacionado com pós-revolução industrial, certo? Não se esqueçam que a Alemanha, como país, também surge só no século XIX, então ela surge como país unificado e já faz a sua revolução industrial e uma série de modificações vão acontecendo, tá? Então aqui eu coloquei alguns pontos, né, que é a ideia da pedagogia social. Ela vai surgir na Alemanha, né? Vai ter aspectos ligados com a sociedade industrial, crise belicista, ou seja, essa crise de armamento, né? Que vai acontecer na Europa, que também tem a ver com a Primeira Guerra Mundial, depois com a Segunda Guerra Mundial também, e que a Europa vai passar na primeira metade do século XX, que vai compreender justamente as duas primeiras guerras mundiais, tá? Bom, nessa época aí, que é o início do século, né, você tem uma preocupação com a questão dos problemas humanos e sociais, por conta da questão da migração. Não se esqueçam que no final do século XIX, no começo do século XX, você vai ter uma forte onda migratória, tá? Da Europa para as Américas. Bom, você vai ter a formação de camponeses que vão se tornar proletários, né, porque a população também vai ser primordialmente urbana. Você tem a questão do desemprego, pobreza e exclusão econômica e cultural. Também os menores abandonados, até tem uma obra famosa, que é o Oliver Twist, né? Que conta a história desse menino que passa por orfanatos e está dentro da Revolução Industrial, só um parênteses, né? Delinquência, entre outras questões. Por isso vai ter essa necessidade de você pensar essa pedagogia social voltada para as questões problemáticas da sociedade. Então, não é só mais uma questão de a escola educar, mas também passar pela resolução de problemas sociais, ok? Então, aí também a definição do Pérez Serrano, né, que está no texto de vocês, o desenvolvimento histórico dessa pedagogia social na Alemanha, que primeiro tem esse caráter, né, de reparação e, num segundo momento, vai estar ligado também com a ascensão do nazismo, né? Quando eles usam a ideia da educação, usando a ideia da pedagogia social, para fazer a doutrinação das crianças e fortalecer o regime nazista, tá bom? Então, esse é o segundo momento, tá? Então, aqui é a primeira etapa, tá? Depois que surge na Alemanha, por conta das mudanças do mundo, isso no início do século XX, tá, gente? Isso aí não tem nada a ver com o nazismo, tá? Essa expressão, pedagogia social, vai ser usada, né, por esse autor, que eu não sei pronunciar esse nome em alemão, também não vou arriscar, que tem o livro chama Formação dos Professores Alemães. Tá? Dentro desse contexto aqui, a figura mais importante é Paul Nartop, e esse pensador vai defender algumas ideias, aonde o principal aspecto está ligado com a noção de comunidade. Tá? Aqui embaixo eu coloquei para vocês a definição de comunidade, né? Que é a qualidade do que é comum, que pertence a todos. Paridade, no caso, paridade quer dizer fazer parear, ficar igual, tá? Comunhão e identidade. Também quer dizer o conjunto de pessoas que habitam o mesmo lugar, que pertencem ao mesmo grupo social, mesmo governo, cultura, história deste local. Então, nesse sentido, o Natorp vai falar que essa ideia de que o homem individual é uma abstração, tá? O homem só consegue ser homem na visão dele, tá? Quando eu falo homem, falando de humanidade, a gente não tem nada a ver com gênero, tá? Ele vai pensar, o homem só existe enquanto indivíduo dentro de um contexto social, dentro de um contexto de coletividade, por isso a noção de comunidade.
Para ele, a comunidade é essa condição que possibilita a ideia de progresso e de ideal. Então, lembrando também, quando a gente fala no começo do século XX, 19 para o 20, o positivismo, né, que é essa ideia de você, a ciência gera uma ordem que gera um progresso. O lema da nossa bandeira é justamente ordem e progresso por causa do positivismo, vai levar em conta isso, tá? O progresso só pode ser atingido também se levar em conta a coletividade. Então, ele vai partir da relação indivíduo-comunidade e vai dar uma ênfase na ideia de que o ser humano é, antes de tudo, um ser social. Tá? Essa ideia é antiga, Aristóteles já falava disso também, tá? Que sem a coletividade, o homem não existe, tá? De tal maneira que só poderia chegar a ser homem mediante toda a comunidade. Então, nesse pressuposto, toda atividade educadora se realiza sob essa base da comunidade. Por isso que ele tem essa ênfase na pedagogia social, ok? Então, essa aqui é a primeira etapa. Na segunda etapa, já aí avançando no século XX, de 1920 até 33, vai nascer esse movimento pedagógico social, ligado com a figura de Hermann Noll. Então, o que Hermann Noll vai pregar, tá? O que vai estabelecer? Ele vai entender que a pedagogia social é um conceito ordenado, certo? Ou seja, metodológico, que visa a integração dos esforços para abrir novos caminhos educativos, novas formas de integrar a juventude à sociedade. Ao contrário do que outro pensador, né, o Northrop, pregava, né, que a base dele era estritamente a comunidade, etc. e tal, ele vai dizer que a pedagogia social é apenas uma parte do espaço da pedagogia geral, esses fins específicos de formação popular. Também vai falar da necessidade de dedicação de recursos à prevenção, ajuda e recuperação da juventude. Veja que esse período aí, ó, 1920 e 1933, é justamente o período entre guerras, tá? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Por isso que ele está falando tanto essa coisa de recuperar a juventude, dar base para a juventude, tá? Outro ponto é toma a realidade concreta como ponto de partida da teoria da pedagogia social. Então, o pós-guerra impôs uma nova realidade para o mundo, tá? Principalmente para a Europa. E a partir dela que vai ser pensado todas as estratégias educativas. Bom, o objetivo da orientação pedagógica é perseguir o bem do sujeito, desenvolvendo suas capacidades e também sua vontade. Realça a necessidade de modificação das condições ambientais e contextuais, tá? De novo, essa coisa, a Europa estava devastada, tá bom? E como fim de assegurar a eficácia da ação pedagógica social. Então, você tem que pensar em duas coisas, reestruturar um continente todo e reestruturar uma juventude que passou por uma guerra, tá? Para que eles não percam também possibilidade de desenvolvimento intelectual e emocional. E vai destacar a ferramenta de formação e investigação da teoria da pedagogia social, tá? Que são as ações científicas. Bom, aí vem um momento mais delicado, né? Que é a terceira etapa, que é a ascensão do nazismo na Alemanha, né? Que é o nacionalsocialismo alemão. Pelo amor de Deus, gente. Socialismo não tem nada a ver com nazismo, hein? Uma coisa de vendido. É só o nome do partido do Hitler que era esse. Partido Nacional Socialista. Não tem nada a ver com socialismo. Bom, o nazismo é um regime de totalidade, ou seja, é um regime de ditadura, né, de direita, onde você tem um controle total, pautado na figura do governante, que no caso era o Hitler, e a educação deveria servir de base para propagar o regime nazista, tá? Então, as crianças, aqui eu coloquei aqui duas fotos, né? Uma aqui da esquerda, eles fazendo o cumprimento do Heil Hitler, né? A saudação nazista. E aqui os jovens perfilados, né? Dentro da juventude nazista. Então, a educação era para basear essa ideia de raça e povo. Não se esqueçam que dentro do nazismo, né? Existia essa coisa da eugenia, ou seja,
que é a raça pura, a raça ariana que deveria prevalecer. Quem não fosse ariano deveria ser exterminado. Aí, nessa entraram os judeus, negros, homossexuais e ciganos, tá? Então, essa pedagogia nacionalista, né, nacional, social, vai orientar a criação de uma raça única e de uma visão única de mundo. Já está errado aí. Né? A sociedade é diversa, você não pode impor uma única interpretação sobre as coisas, né? Propõe aqui essa ideia do comunitarismo nacional, ou seja, o comunitarismo deles, tá? Os outros deveriam ser suprimidos, deveriam ser extintos, tá? Aí a ideia de entrosamento, a serviço do próprio povo como um todo, aí sim, né? Unidade de valores, sentimentos e atitudes nacionalistas, tá? Isso não quer dizer que é patriótico. Nacionalista, aqui no caso, vai valorizar só o deles. Todos os outros deveriam ser exterminados. Aí, como eu terminei dizendo, havia supremacia racial e eugenia, tá? Que é essa limpeza étnica. E por último, aqui a pedagogia crítica social, que está ligada com a ideia do Paulo Freire, né? Tem um caráter reflexivo e crítico, né? Ela procura entender a realidade a partir das suas diferenças, sempre parte de uma situação concreta, dá importância às diferenças culturais, né? A memória histórica. Ela é autocrítica, ela precisa fazer isso, tá? Usa a concepção do método dialético, ou seja, trabalha com as interposições e oposições, parte de caráter emancipatórios, né? Ou seja, ela vai refletir sobre a realidade, ela vai se transformar, ela também se autoquestiona, tá bom? Deve superar aspectos sociais que impedem a evolução, como, por exemplo, acontecia antes na ideia da pedagogia social nazista, tá? Então, você pede que você tenha uma noção macro e não micro, tá? Une teoria e prática, né, usando sempre essa noção da dialética que trabalha com as oposições, e ela é comunicativa e consensual, ou seja, a ideia do consenso, do diálogo, tá bom? Essa é a questão mais primordial que deve ficar dessa pedagogia crítica social que o Paulo Freire é um dos representantes, certo? Bom, gente, então era isso, só para a gente finalizar o nosso curso, né? As atividades eu já mandei para vocês, certo? Espero que vocês tenham conseguido captar as principais ideias, apesar de toda a dificuldade que a gente enfrentou esse semestre, né? Por conta da pandemia, tá bom? E eu desejo a vocês, para quem conseguir já fechar tudo, boas férias, tá certo? Então, até mais, gente.